Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar a todos essa manhã com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus queridos? Vamos colocar o nosso coração diante de Deus nesse momento, agradecê-lo pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de mais uma manhã estar na casa de Deus, na presença do Senhor. Aos irmãos e irmãs que nos acompanham dos seus lares, que a graça e a paz do Senhor também possa alcançá-los onde vocês estão, que a bênção de Deus seja derramada sem medida sobre as vidas de vocês. Nós vamos orar, nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus nessa hora, pedindo ao Senhor que continue falando conosco, como Ele dia a dia, manhã a manhã, noite a noite, tem falado neste lugar. Deus separou essa casa, Deus separou esse espaço como um lugar a partir do qual a voz profética, a voz do Senhor ecoa. Então, toda vez que você tem a oportunidade de estar aqui, toda vez que você tem a oportunidade de estar na igreja, você, de fato, tem o privilégio de estar num lugar onde certamente a palavra do Senhor é anunciada, onde certamente a voz do Senhor se faz ecoar, se faz ouvir, e aí fica sob sua responsabilidade o compromisso de ouvir a voz de Deus e de obedecê-la. Vamos colocar o nosso coração diante dele mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome pelo privilégio, pela oportunidade que nesta manhã o Senhor nos concede de mais uma vez, reunidos na Tua presença, ao lado dos lares de cada um. O Senhor nos dá a oportunidade, ó Deus, de poder compartilhar a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom, obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Eu quero nesse instante ministrar uma palavra de bênção muito especial sobre cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que estão nas suas casas, que o favor e a misericórdia alcancem a cada um de nós, aos nossos irmãos que estão enfermos, que estão necessitados de uma visitação, querido Deus, que o Teu Espírito nesta manhã seja derramado enquanto oramos, como um bálsamo precioso sobre essas vidas, que haja neste momento, Senhor, restauração, que haja cura, cura física, que haja cura, cura das emoções, que haja livramento nesta hora, Senhor, que haja quebra de cadeias, que haja quebra de correntes, que haja quebra de grilhões, enquanto o Teu Espírito suavemente, ó Deus querido, vai sendo derramado sobre cada vida. Nós cremos, Deus poderoso, nós cremos, Deus maravilhoso, que a Tua palavra é viva e eficaz, que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 fios. Nós cremos que esta palavra discerne pensamentos e intenções do coração humano. Nós cremos, Senhor, que esta palavra transforma e transforma poderosamente aqueles que se dispõem a escutá-la, a ouvi-la. Eis-nos aqui, Senhor, os nossos ouvidos estão atentos à Tua voz, à Tua palavra. Fala, Deus, conosco. Fala, Senhor, aos nossos corações. É isso que nós pedimos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe nessa manhã, enquanto compartilhamos a Sua palavra. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Naum. Hoje a gente vai tecer as nossas reflexões baseadas no livro de Naum. Nós já estamos aí avançando na nossa caminhada para o final do Antigo Testamento, ou através da Bíblia, livro por livro, que nós começamos há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Nós estamos aí dando sequência a ele. Naum é um dos últimos profetas, faltam poucos profetas para a gente finalizar o Antigo Testamento. E se você nos acompanhou durante a jornada, ou pelo menos durante grande parte dessa jornada, à medida que a gente vai avançando na reflexão, no estudo, na compreensão das Escrituras, certamente vai ficando mais claro para você o caráter de Deus, caráter misericordioso de Deus, ao mesmo tempo o caráter justo de Deus e a intenção, o desejo dele de resgatar, de salvar, de trazer para si o pecador. Nós vamos ler Naum, capítulo 1. Eu quero focar a minha atenção com vocês hoje a partir dos versos 11 a seguir, Naum, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 11 a 15, vamos finalizar aí a primeira parte, a segunda parte desse capítulo 11. Nós vamos ler os versos de 11 a 15. Naum é um livro pequeno, são 3 capítulos apenas,
eu recomendo a você, se não fez a leitura antecipada desse livro, que após a ministração de hoje, que você separe alguns minutos do seu dia, se possível, do dia de hoje, para você fazer a leitura desse livro. É um livretinho, 3 capítulos apenas, e é muito importante. Depois que a gente compartilha, depois que a gente traz algumas lições, é importante você fazer a leitura do livro, porque aí você vai percebendo com maior clareza as coisas que nós vamos compartilhando. Então, capítulo 1, versículos de 11 a 15, a palavra diz o seguinte: de ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu te afligirei, ou te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminaria as imagens de escultura e de fundição, e ali o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Amém? Que Deus nos abençoe e que Ele nos conduza aí durante a leitura da sua palavra. Naum é um dos 12 profetas, né? Um dos profetas que pertence àquele grupo de 12, ele pertence, como a gente já falou outras vezes, ao segundo grupo de profetas. São 6 e 6, 6 profetas profetizaram antes do período do cativeiro assírio, antes de 722. Os outros 6 profetas profetizaram depois do cativeiro de 722, que foi o cativeiro assírio, vinculado ao Reino do Norte. E Naum é um desses profetas que profetizaram pós cativeiro assírio, cativeiro que aconteceu em relação ao Reino do Norte. E quando a gente lê a profecia de Naum, eu vou mostrar alguns detalhes para vocês relacionados ao livro, nós vamos perceber assim, uma série de elementos que são marcantes, uma série de elementos que eu posso dizer que são singulares em relação a esse livreto, a esse livro em particular. Só para pensar uma das particularidades vinculadas a Naum, todos os profetas, maiores ou menores, todos eles sem exceção, eles são chamados por Deus para falar primeiramente a Israel, ao Reino do Norte ou ao Reino do Sul, e só de forma secundária é que esses profetas se levantam da parte de Deus para entregar mensagens, para entregar oráculos a nações pagãs, a povos pagãos, ao Egito, a Síria, a Babilônia, a Edom e a outros povos que viviam ali ao redor. Naum, ele vai se destacar em relação a todos os outros profetas, a todos, não só os menores, mas a todos os outros profetas, porque ele é um profeta chamado por Deus para entregar uma mensagem específica vinculada a um povo que é um povo pagão. Naum é o único profeta que é chamado por Deus para profetizar e que durante o seu ministério profético, durante a entrega da sua fala, a entrega da sua mensagem, ele não dá a palavra de repreensão, de juízo, de advertência, nem para Judá e nem para o Reino do Norte, que no caso dele aqui já não existe mais. O Reino do Norte, quando Naum profetiza, já havia sido levado em cativeiro há pelo menos uns 10 ou 15 anos. Então essa é uma particularidade. Naum é alguém que se levanta em nome de Deus para falar a respeito de um povo, para falar a respeito de uma nação, um povo pagão, uma nação pagã.
E aí, para a gente conhecer um pouquinho do conteúdo da mensagem dele, um pouquinho da vida dele, obviamente que a gente precisa ir para o prefácio do livro, primeiro, ou os primeiros versículos dele, particularmente o primeiro, para a gente saber exatamente como foi que Deus o chamou e a quem especificamente a mensagem se destina. Então, se você vai lá para o versículo 1, capítulo 1, aí, o versículo 1, a gente tem peso de Nínive, é a primeira palavrinha que aparece aí, se a sua versão ela for a mesma versão que a minha. Peso de Nínive é o que aparece aí. A palavra que é traduzida como peso, aqui na minha Bíblia, pode ser mensagem, pode ser declaração, não sei exatamente como é que a sua Bíblia traduz esse termo, mas peso é um termo, uma expressão que traduz de forma muito fidedigna. O termo hebraico que inicia o livro de Naum, a palavra hebraica é massá. Massá é o termo, a expressão hebraica que se traduz aqui como peso, e o sentido literal, o significado literal de massá é exatamente isso. Massá fala de um peso. Massá fala de um sentimento triste que alguém carrega sobre os ombros, que alguém carrega no coração. Nesse caso em particular aqui, a gente tem Deus, que é quem entrega essa massá, que é quem entrega esse peso, que é quem entrega essa palavra de exortação, que é quem entrega essa palavra de juízo. E o peso que é apresentado aí sobre Nínive, é o que está escrito aí, peso de Nínive. Esse peso, essa mensagem, apesar de ser uma mensagem dura, e a gente vai perceber isso com bastante clareza, já demonstra de imediato, antes de qualquer coisa, que tipo de sentimento, eu vou usar essa expressão aqui, obviamente que isso é um antropomorfismo, a gente está tentando entender Deus a partir de sentimentos humanos. Esse termo, essa expressão que inicia o livro de Naum, mostra para a gente qual o sentimento do coração de Deus, eu vou usar essa expressão bem humana, quando Naum é chamado por Deus para entregar uma palavra a Nínive. Diferente do que muita gente pensa a respeito de Deus, particularmente quando a gente fala do Deus de juízo, e eu volto a dizer, as pessoas, quando leem o Antigo Testamento, sempre tentam fazer essa contradição, aparente contradição na Escritura. O Deus do Antigo Testamento é um Deus de juízo, de justiça. O Deus do Novo Testamento é o Deus da graça e da misericórdia. Mas toda vez que alguém faz esse tipo de leitura, a pessoa sempre, inevitavelmente, ela comete equívocos. Ela só faz esse tipo de leitura e só enxerga Deus lá no Antigo Testamento como Deus do juízo, como Deus da justiça. Porque essa pessoa faz leitura seletiva, faz leitura fragmentada do texto. É gente que, de alguma forma, não quer olhar para a Escritura e não quer escutar exatamente o que a Escritura tem a dizer a respeito de Deus. Quando no Novo Testamento Jesus vem, ele vem para quê? Ele vem exatamente para mostrar quem Deus é. Os profetas no Antigo Testamento, as pessoas no Antigo Testamento, cansaram de dizer quem Deus era. Tudo que a gente tem no Antigo Testamento, do Gênesis ao último livro do Antigo, é nada mais, nada menos que o esforço divino para traduzir em palavras humanas quem efetivamente é Deus. Então, toda leitura que se faz do Antigo Testamento, e que através dela só se enxerga nele um Deus irado, um Deus de justiça, um Deus de juízo, um Deus implacável. Toda leitura que se faz a partir dessa percepção é uma leitura míope. É uma leitura de alguém que não quer prestar atenção naquilo que a Escritura diz. Prova maior disso, quando Jesus vem e se manifesta, o Novo Testamento vai dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Quer saber quem Deus é? Olhe para Jesus. Não foi isso que ele disse para alguém um dia? Senhor, nós queríamos ver o Pai, mostra para a gente o Pai. E Jesus disse, se vocês me virem, vocês vão ver o Pai. Se vocês me escutarem, vocês vão escutar o Pai. Se vocês prestarem atenção nas coisas que eu digo, vocês vão ouvir o que o Pai diria. Se vocês prestarem atenção nas coisas que eu faço, vocês vão ver exatamente o que o Pai faria. Se vocês prestarem atenção na maneira com que eu me relaciono com as pessoas, vocês vão perceber exatamente de que maneira, de que forma.
O Pai se relacionaria com vocês. O peso de Nínive aqui é nada mais, nada menos que uma declaração formal de que o juízo já foi decretado, o juízo já foi anunciado. Geralmente, quando o peso, essa expressão massá, aparece no Antigo Testamento, é uma palavra declaratória de juízo, de maldição. Aqui, quando a expressão utilizada é essa, é uma situação em que não há mais possibilidades de retorno. Não há chance aqui de Deus mudar, não há chance aqui de Deus alterar o juízo que está estabelecido, o juízo que está determinado, o juízo que está declarado. Agora, o que é interessante em relação a isso é que esse peso, essa palavra de sentença, essa palavra de juízo, essa palavra de juízo inevitável, essa palavra de juízo que não vai falhar, que não vai voltar atrás, que não vai ser alterada, que não vai ser mudada. Primeiro, ela é dada contra Nínive, então o destinatário dessa mensagem já aparece aí, e nós já conhecemos um pouquinho da história de Nínive, vamos retomar alguma coisa vinculada a Jonas, mas a gente já conhece um pouquinho da história. Então o destinatário já aparece em Nínive. E aí o que nos deixa assim encantados, impressionados em relação à pessoa que declara essa mensagem de juízo, é que essa mensagem ela não é declarada de forma sarcástica. Essa mensagem não é declarada como alguém que tem o poder nas mãos e que diz: agora eu vou arrebentar com vocês. Agora eu vou mostrar para vocês realmente quem eu sou. Agora finalmente eu vou derramar toda a minha ira, todo o meu juízo, todo o meu furor sobre as vidas de vocês. Agora sim vocês vão sentir o peso da minha mão. Muitas vezes nem cristãos conhecem direito o Deus que eles acreditam, né? Já viu aquele negócio de cuidado com o peso da mão do Senhor? Já ouviu isso alguma vez na sua vida? Ué, pastor, mas a mão do Senhor não tem peso mesmo? Não tem, tem peso. Essa palavra de Naum aqui é uma palavra vinculada a isso. Mas, de novo, sempre que se relaciona com Deus nessa perspectiva, eu vou andar na linha, senão Deus vai pesar a mão sobre mim. De novo, a gente não tem exatamente a compreensão de quem é o Deus que nós servimos. Esse Deus que dá uma palavra de juízo, uma palavra de juízo que é irrevogável, essa palavra se cumpriu ipsis literis, se cumpriu na íntegra. Esse é um Deus que dá a palavra de juízo com peso no coração. Eu não tenho conforto, eu não estou feliz, eu não estou satisfeito. Não me agrada isso, não me alegra fazer isso. Não é isso que eu queria para vocês. Eu preferia não ter que fazer isso. É com pesar. Não tem isso. Alguém falece e uma pessoa vai anunciar isso. É com pesar que anunciamos o falecimento de... Essa massá, ou esse peso de Nínive aqui, é como se Deus dissesse, é com pesar que eu levanto um profeta e envio a Nínive para anunciar que a sentença já foi determinada, que a sentença já foi assinada e que a sentença vai se cumprir na íntegra. Então, duas coisas importantes a gente já tem aqui. Esse livro é um livro que fala sobre juízo. Eu fico pensando que, se eu tivesse que dar um tema para a fala de hoje de manhã, o tema que eu daria é Nínive, uma advertência sobre o juízo final. Se você quiser saber se vai haver um juízo final mesmo, porque esse Deus é tão bondoso, tão gracioso, tão misericordioso, que vai dando chance assim indefinidamente, parece que nem vai haver juízo. Parece que no final das contas ele vai fazer amizade com todo mundo, o próprio Satanás, alguns acreditam, no final das contas vai se tornar amigo de Deus e dos crentes e vai dar tudo certo, porque Deus é bom demais, gente. Se você quiser ter certeza que um dia aquilo que está declarado no Apocalipse, que um dia o grande trono branco vai ser estabelecido, que um dia Deus vai de uma vez por todas julgar todas as pessoas indistintamente, e que um dia de uma vez por todas a sentença eterna, proximidade de Deus ou separação eterna de Deus vai ser declarada. Se você quiser ter segurança disso, leia a mensagem de Naum.
Naum é dada no Antigo Testamento como uma advertência sobre o juízo final. O juízo vem. Por mais que ele seja gracioso, por mais que ele seja misericordioso, por mais que ele seja compassivo, por mais que ele seja bondoso, por mais que ele seja piedoso, por mais que ele seja paciente, por mais que ele seja rico em misericórdia, um dia o juízo será estabelecido, um dia o juízo será determinado sobre aquele que não usufruiu de forma legítima do amor, da bondade, da graça, da misericórdia, da paciência, do favor, que foi disponibilizado e que foi disponibilizado assim indefinidamente. Então, só a partir do teor da mensagem e do destinatário a gente já percebe quem é efetivamente o Deus a quem servimos. O livro continua dizendo, o versículo 1, esse é um livro, essa é a visão, razor, é a palavra hebraica aqui para visão. Isso fala que esse conteúdo que Naum traz aqui, Naum recebe da parte de Deus em forma de visão, era maneira de profeta receber mensagem, ora ele recebia escutando a voz de Deus, ora essas mensagens eram dadas através de visões. Então, isso aqui nós temos o livro da visão de Naum, ou Eucocita. Aqui a gente tem Naum referenciado nesse versículo 1. Naum é o autor e a pessoa que recebeu essas visões e que vai compartilhá-las. Nós não temos mais referências a Naum em nenhum outro lugar do Antigo Testamento que não seja esse. Essa cidade, a gente não sabe exatamente onde fica. Naum, o Eucocita, é a maneira de ele ser apresentado aqui. Possivelmente Elcos seria o nome dessa cidade, mas ninguém consegue determinar exatamente onde é que fica essa cidade. Grande parte dos estudiosos acreditam que Elcos ficava na região norte, na parte norte de Israel, no Reino do Norte, possivelmente na região da Galileia, e que depois de 722, quando a Assíria invadiu o Reino do Norte e levou esse pessoal cativo, Naum tenha descido para o Reino do Sul, porque a gente vai perceber aqui que, apesar de ele entregar uma mensagem, ou de ele falar de uma sentença de juízo que é dada a respeito de Nínive, ele vai entregar essa palavra aqui para Judá, para alguém que está vivendo lá no Reino do Sul. Então, possivelmente, ele nasceu, essa cidadezinha de Elcos, possivelmente alguns estudiosos até chegaram a identificá-la como uma cidade que a gente conhece até hoje, lê muito na Bíblia, Cafarnaum. Alguns acreditam que o nome da cidade, inclusive, tenha sido uma homenagem a ele. No árabe, Cafarnaum, que são as duas expressõezinhas que formam a palavra Cafarnaum, significa exatamente casa de Naum. E aí alguns acreditam que o nome da cidadezinha lá da Galileia, Cafarnaum, seria uma homenagem a esse profeta, mas são só conjecturas, não se pode afirmar isso com clareza. O que se sabe é que ele é um profeta judeu, que ele foi chamado por Deus, que ele desempenha o seu ministério no Reino do Sul. A gente sabe disso porque ele vai dar uma indicação aqui no seu livro, e que ele tem uma palavra, ele tem uma mensagem da parte de Deus para esse pessoal. Então, essas são algumas informações que a gente tem sobre Naum. O nome Naum também é uma questão assim, importante para a gente pensar, antes, inclusive, de avaliar o conteúdo da mensagem dele, porque Naum significa consolação, Naum significa consolo, Naum significa conforto, Naum significa consolador. Então, o nome do profeta já fala exatamente disso. Interessante, não é? Alguém que recebe um peso sobre seus ombros, o peso de dar a triste notícia de que o juízo já foi decretado e que esse juízo ele é inviolável, que esse juízo vai se consumar na prática e que, ao mesmo tempo, recebe da parte de Deus esse ministério, essa responsabilidade de consolar. E aí a gente precisa se perguntar, mas ele vai consolar quem, afinal de contas? Porque se ele vai entregar uma palavra de juízo, e a palavra de juízo é uma palavra inevitável, Deus vai cumprir fielmente, e cumpriu fielmente aquilo que Naum disse, a quem efetivamente ele está dando essa palavra de consolo. À medida que a gente for fazendo a leitura aqui, a gente vai perceber com maior clareza a quem efetivamente essa mensagem de consolo é dada. Nínive é uma cidade interessante, se a gente pensar a história desse povo, né? A história dessa nação, a história dessa civilização, ela remonta às origens da própria humanidade. A primeira vez que a gente ouve falar de Nínive
a gente ouve falar lá no capítulo 10 de Gênesis, versículos de 9 a 11, lá nós temos a primeira vez na Bíblia que a cidade de Nínive, ela é apresentada, Gênesis 10, versículos 9 a 11, e o fundador dessa cidade, ele é conhecido como Nimrod. Nimrod foi, na época, não é? Nesse primeiro momento aí, em que as civilizações, particularmente aquelas que se distanciaram de Deus, começaram a crescer, Nimrod foi um grande personagem do seu tempo, um grande personagem da sua época, uma pessoa que conseguiu dominar ali diferentes povos no seu tempo, na sua época. Inclusive, ele é tido como o fundador desta cidade, da cidade chamada Nínive. E desde o Gênesis, desde as origens lá da humanidade, Nínive, Babilônia e outros povos conhecidos na Escritura, eles vêm disputando o poder entre si. Nínive, por várias vezes, assumiu a condição de poderio, de superpotência mundial. E, à medida que a gente vai lendo a Escritura, que ali a gente percebe com clareza esse povo se estabelecendo. Agora, nós temos maiores informações a respeito de Nínive, particularmente a partir da relação que esse povo estabelecia com Israel. E o que a gente conhece desse povo tem a ver com um segundo momento de glória desse povo, que é o tempo em que Israel e os assírios agora começam a ter embates, é o tempo que o poderio assírio mais uma vez se levanta, o tempo em que Israel já existe como povo, como nação, o Reino do Norte e o Reino do Sul já estão bem estabelecidos, e que agora Deus vai levantar uma nação para punir efetivamente o Reino do Norte. Quando nós conversamos sobre Jonas foi para Nínive, né? A gente viu isso, e foi extraordinário pensar em Deus levantando um profeta, enviando para Nínive para entregar uma palavra de juízo. Foi extraordinária a maneira com que o povo de Nínive escutou a mensagem daquele profeta que havia vindo das águas, e como esse povo se arrependeu, como esse povo se converteu, a atitude de Deus de não querer, naquele momento, realizar a sentença, trazer juízo. A gente sabe, eu já compartilhei bastante sobre Jonas e não posso voltar necessariamente a esse tema, se você quiser, né? Tem no Facebook da igreja o momento que a gente falou sobre o Jonas, então você pode escutar se você não ouviu a palavra, porque é uma palavra que tem muito a ver com aquilo que a gente tem aqui. E se a gente pensa Jonas e Naum, Jonas, ele passou ali por Assíria mais ou menos uns 60 ou 65 anos antes de Naum receber essa mensagem da palavra de Deus. Então, Jonas pregou, o povo se arrependeu, o povo se converteu. Por causa da conversão e arrependimento do povo, Deus mudou o rumo daquela nação, ele iria destruí-la naquele momento, mas Deus poupou aquela geração de pessoas. E é interessante que Deus não apenas poupou, como usou essa nação, inclusive, algum tempo depois de Jonas, como vara de juízo para o Reino do Norte. Jonas passou por ali talvez em 760, 765, lá por Nínive, anunciando a palavra. Em 722, os assírios foram usados por Deus como vara de juízo e vieram sobre o Reino do Norte e levaram todo esse pessoal cativo. Então, essa geração que ainda leva o povo cativo, certamente ainda é uma geração impactada por aquela mensagem que Jonas pregou. Certamente ainda é essa geração que escutou a mensagem, que se arrependeu, que recebeu da parte de Deus uma demonstração da graça, da misericórdia, do juízo. Mas como a Escritura deixa claro, e a gente sempre tem falado isso aqui, insistido nisso, cada geração precisa, cada geração necessita conhecer experiencialmente, eu vou usar essa expressão aqui, o Deus de seus pais. Cada geração precisa conhecer o Deus de seus pais. Pais precisam ensinar os filhos, não apenas a respeito do Deus que eles servem, mas pais precisam incentivar, precisam estimular os filhos a conhecerem o Deus de seus pais, a terem uma experiência relacionada ao Deus de seus pais. Ninguém consegue servir a Deus simplesmente porque meu pai serve a Deus, então eu sirvo ao Deus de meu pai. Isso não é suficiente para manter alguém no temor do Senhor, não é suficiente para manter alguém na presença de Deus.
Essa pessoa precisa conhecer a Deus, ela precisa experienciar a salvação. Ela precisa experienciar a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E obviamente que pais e mães, nesse processo aí, eles são extremamente fundamentais. Porque os filhos só vão querer conhecer o Deus de seus pais se realmente eles olharem para os seus pais e perceberem que seus pais conhecem ao Deus que eles anunciam aos seus filhos. Se você, como pai, não conhece o Deus que você serve, se ele é só uma ideologia, se ele é só uma teoria para você, e se o conhecimento dele não faz diferença nenhuma na sua vida, não faz diferença no seu trato enquanto esposo, não faz diferença no seu trato enquanto pai, não faz diferença no seu trato enquanto homem, não faz diferença no seu trato enquanto cidadão, não faz diferença no seu trato enquanto pessoa, dificilmente o seu filho vai conhecer o seu Deus, porque nem você o conhece. Se o Deus do seu pai é tão importante, ou se o seu Deus não é que você quer anunciar ao seu filho, ele é tão importante para você, que o seu filho nunca viu você lendo a Bíblia uma única vez, seu filho nunca flagrou você no lugar secreto. Ele nunca ouviu dos seus lábios uma palavra de graça, nunca ouviu. Nunca, em momento nenhum da caminhada ele olha para trás e percebe algum tipo de relação vital entre você e Deus. A única coisa que ele vê é você participando de um clube chamado igreja. Algumas vezes por semana vai lá para escutar uma boa palavra e para bater um bom papo com um bom grupo de pessoas. E é isso que igreja é para você. Se é assim que nós criamos os nossos filhos, não é de se assustar que quando eles chegam a uma determinada idade, eles querem conhecer uma outra coisa, né? Porque eles já viram que esse papo de Deus dos meus pais, isso não funciona. E não funciona por quê? Bom, porque se isso não é eficaz na vida deles, se isso não faz diferença nenhuma na vida deles, se esse discurso, essa fala, se essa conversa fiada não muda em absolutamente nada as vidas deles, filosofia por filosofia, eu canso de dizer isso. Tem filosofia muito melhor lá fora do que a filosofia cristã. Se o negócio for só cabeça, se o negócio for só filosofia, se o negócio for só razão, tem muita coisa melhor lá fora. Tem muito estilo de vida melhor, que não exige absolutamente nada de ninguém lá fora. Então o povo de Nínive se converte. Infelizmente, a geração posterior àquela geração que Jesus deu testemunho, que realmente se arrependeu. Jesus deu esse testemunho, os ninivitas se arrependeram. Eles vão estar no dia do juízo. A próxima geração, infelizmente, não se arrependeu, não se converteu, voltou a praticar impiedade, voltou a praticar iniquidade, voltou a assumir a antiga identidade de um assírio. Os assírios, dentre todos os povos que o Antigo Testamento conheceu e apresentou, eles eram marcados, assim, caracterizados pela perversidade, pela crueldade. Quando a gente olha para aqueles monumentos antigos, né, a partir de 1842, uma série de descobertas arqueológicas foram feitas, vinculadas às civilizações antigas, e entre as civilizações foram feitas descobertas vinculadas a esse povo, a essa nação, que foi Nínive e os assírios. A marca característica desse povo, nas esfinges que eles desenhavam ali, eram leões. Você pode olhar alguma coisa vinculada a assírios, que você vai ver leões alados, você vai ver leões com rosto de pessoas. A marca que esse povo deixou na história, a triste marca que esse povo deixou na história, era a marca da violência. A violência, a impiedade, isso era aquilo que caracterizava esse povo. Derramar sangue, ver sangue escorrendo, ver sangue jorrando nas batalhas. Isso deixava esse povo ensandecido. Nas crônicas de batalhas que se encontraram vinculadas a esse povo, alguns reis chegavam a se orgulhar de manchar montanhas inteiras de vermelho com o sangue dos seus inimigos. Já pensou o grau de impiedade desse povo? O
grau de maldade, o grau de perversão desse povo. E para esse povo que Jonas pregou, que Jonas anunciou e que uma geração se converteu, que uma geração se arrependeu, mas que a próxima geração já se afastou, já se distanciou e que voltou à perversidade, que voltou à impiedade uma outra vez. É para essa geração que novamente uma mensagem é dada. Mas enquanto na primeira vez Jonas foi enviado a Nínive para anunciar a palavra, Naum agora ele já não é mandado mais. Deus não diz para Naum: vá à grande cidade de Nínive e anuncie o juízo. Não. A mensagem é a respeito de Nínive. O peso é dele. A sentença de juízo é vinculada a essa nação. Mas essa palavra é dada especificamente para Judá. Vamos continuar a leitura? A partir do verso 2 a seguir, para vocês perceberem que realmente esse peso, capítulo 1 ainda, a partir dos versos 2, que esse peso que é declarado aqui no livro, que essa sentença é realmente uma sentença irrevogável e que Deus é aquele que vai fazer com que essa sentença se cumpra. Vamos, a partir do verso 2 em diante, para a gente perceber como realmente Deus está certo, né? Como Ele efetivamente definiu que o juízo vai ser declarado e que não há mais possibilidade de retorno. Verso 2, o Senhor é um Deus zeloso e toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Agora olha que coisa linda. Já começa no versículo 2 dizendo que Ele é justo juiz mesmo e que Ele é implacável. Verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalece em Bazã o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Até aqui a gente tem uma descrição teofânica. Teofania é sempre uma manifestação visível de Deus, uma aparição visível dele. É quando Deus aparece de alguma forma e as pessoas conseguem vê-lo. O profeta aqui tem a visão de Deus. E é interessante quando a gente olha para essa visão, perceber como o profeta faz questão absoluta de mostrar Deus como soberano que Ele é, de mostrar Deus como onipotente que Ele é, de mostrar Deus como aquele que realmente tem nas suas mãos o poder, que realmente tem nas suas mãos o controle absoluto da história e que age de acordo com os critérios de justiça que Ele próprio estabeleceu. É interessante perceber, por exemplo, como é dito aqui pelo profeta, que o Senhor é aquele que tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Tormenta e tempestade, até hoje, né? São manifestações da natureza que os seres humanos nunca puderam dominar. Quem consegue dominar a tormenta? Quem consegue dominar a tempestade? Quem consegue dominar isso? Mas Naum já apresenta o Senhor como aquele que vai, que tem o controle, que tem o domínio, que tem essas coisas nas suas mãos. Ele é onipotente, Ele é todo-poderoso. Ele tem o controle absoluto das suas mãos. Ele é o juiz, Ele é o único juiz. Ele é o juiz infalível, Ele é o juiz implacável. Ele é aquele, de acordo com o verso 6, que já decidiu que vai derramar sua cólera. A cólera já se derramou como um fogo. E as rochas, elas foram por ele derretidas. Já se manifestou. O profeta está vendo o céu abrindo e é como se Deus viesse sobre a terra para trazer juízo. E à medida que esse Deus vai pisando, as coisas vão acontecendo. Carmelo, marcado ali por lugares
verdejantes e belas e maravilhosas. Aquelas 3 regiões que são apresentadas aqui, elas são colocadas, o Líbano, o Carmelo e Bazã, são 3 regiões de Israel que nós chamaríamos assim de regiões privilegiadas. Numa pastagem verdejante é uma coisa extraordinária, o terreno frutífero é uma coisa linda, no outro tem florestas maravilhosas, as flores do Líbano invejáveis. Mas é dito que com a manifestação do Senhor essas coisas todas secam, essas coisas todas murcham, isso se acaba. A manifestação do Senhor faz com que os montes se aplainem, é como se dissesse que haveriam terremotos ali, que ia jogar tudo por terra. Esse é o Deus implacável, esse é o Deus do juízo. E aí você me diz, pastor, mas dá medo de ler isso aí, de tentar imaginar esse Deus furioso vindo em direção às nações para trazer juízo. Dá mesmo. Mas a coisa mais extraordinária aparece no versículo 7. Depois de Naum descrever Deus, mesmo sendo um Deus paciente, ele diz, o Senhor é tardio em irar-se, mas o fato de ele ser tardio em irar-se não significa dizer que ele é impassível, que ele vai deixar o negócio rolar frouxo e que ele não vai fazer nada. Ele vai trazer juízo. Mas olha no verso 7. Diante desse Deus de juízo, o coração do capítulo 1 está particularmente aí. É dito que o Senhor é bom. O Senhor é bom. É justo, a justiça, o juízo já está estabelecido. Mas é por isso que o livro começa dizendo que isso é um peso. Declarar o juízo e o juízo final sobre uma nação é um peso. Por quê? Porque o caráter imanente de Deus, a natureza de Deus é que Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. E é dito aí que o Senhor conhece aqueles que nele confiam. Gente, no meio de uma mensagem de juízo e de um juízo inevitável, abre-se ainda uma brecha para mostrar a verdadeira natureza do caráter de Deus. Deus é bom. Deus é bom para com qualquer pessoa que se refugie nele. Deus sabe, Deus conhece aqueles que nele confiam. Aqui a gente tem uma palavra de consolo em meio ao juízo. Verso 9 por diante, a palavra de juízo continua, não é? Pensais vós contra o Senhor, Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Inteiramente consumidos, inteiramente exterminados, aparece algumas vezes aqui no livro de Naum, para fazer alusão ao fato de que o juízo já está estabelecido. Agora, do versículo 11 até o último versículo que eu li com vocês, que é o 15, aqui nós temos a possibilidade de contextualizar a mensagem de Naum dentro do todo da história de Israel. Aqui é dito a respeito de um personagem. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Verso 12. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Versículo 12 é uma alusão a Judá. Judá aparece no versículo 15 de forma escrita, né, de forma declarada. Então, essa é uma fala de Deus. Para a gente identificar esse de ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial, aí a gente precisa voltar um pouquinho nas páginas da Escritura, e eu quero voltar com vocês algumas páginas para a gente identificar quem é esse e o porquê da mensagem de Naum aqui como consolo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. É um texto importante para a gente fazer a leitura. Segundo dos Reis, capítulo que nós vamos ler é o capítulo 19. Segundo dos Reis, capítulo 19. É aí que nós vamos encontrar efetivamente o contexto histórico no qual
o Naum se levantou para profetizar. Segundo dos Reis, capítulo 19, eu quero ler com vocês a partir dos versos 19 a seguir, depois você pode ler todo o capítulo 19. Esse capítulo é conhecido de todos nós. Ezequias aqui é um momento de um grande avivamento em Israel através de Ezequias, de uma oração que ele faz ao Senhor por livramento. E se a gente se lembra bem do contexto, esse contexto aqui é um contexto em que Jerusalém está cercada, está sitiada. Quem sitiou Jerusalém foram os assírios. Senaqueribe é o próximo descendente, ou é o descendente aí, o rei, não é? O que está sentado no trono da Síria. Ele é a pessoa que encabeçou um grande exército que rodeou, que cercou Jerusalém e que exige a rendição de Jerusalém. E ele fez isso depois de ter conquistado Samaria. Então, em 722, ele conquistou Samaria. Mais ou menos uns 10 anos depois, ele decidiu sitiar Jerusalém, conquistou praticamente quase todo o território de Judá, mas decidiu sitiar Jerusalém e queria a todo custo, ele queria conquistá-la. Então, o capítulo 19 conta essa história. O Ezequias, o rei, é chamado a entregar-se, e aí a história aparece por aí, você precisa ler. Mas eu quero ler com você a partir dos versos 19 a seguir. O texto é extenso, eu vou fazer uma leitura rápida, mas para você perceber onde é que Naum, com a mensagem dele, aparece. Então, aquele que se levantou lá como filho de Belial, ele é descrito aqui, versículo 19, capítulo 2, a partir dos versos 19 a seguir. Segundo Reis 19, a partir do verso 19. Agora, pois, ó Senhor, é o final da oração de Ezequias, nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? Então a gente tem um filho de Belial que se levanta lá no livro de Naum para confrontar o Senhor, né? Ele é chamado de filho da perdição, de filho de Belial. Versículo 22, Isaías, a palavra do Senhor, através do profeta Isaías, dada a Ezequias, o rei. E aí o Senhor começa a questionar: a quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas externas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas estranhas, e com as plantas de meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura, não ouviste que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir para que fosses tu que reduzisses as cidades e fortes a montões desertos. Por isso, os moradores delas, com as suas mãos encolhidas, isso é Deus falando para Ezequias, né? O assírio acha que quem manda é ele, que o bom é ele, mas Deus está dizendo aqui: fui eu que formei você desde o começo e que usei você como instrumento contra as outras nações. Porque esse era o argumento que Senaqueribe usava. Eu derrotei todo mundo, por que eu não vou derrotar vocês? Verso 26, Deus continua falando através de Isaías. Por isso os moradores delas, das cidades que foram derrotadas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como erva do campo e hortaliça verde, e o feno dos telhados e o trigo queimado antes que se levante. Porém o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai, cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto,
tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, do monte de Sião que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu amparei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarazer, seus filhos o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. É longo o texto, mas é importante a leitura que a gente fez dele. Por quê? Porque o 2:11 de Naum está falando exatamente disso. De ti saiu um que pensa mal, contra o Senhor, um conselheiro de Belial. E aí é dito, o Senhor está dizendo: ainda que vocês sejam muitos e numerosos, vocês serão exterminados. E esses se levantaram, vocês vão passar. Literalmente, a profecia, a palavra de Naum se cumpriu. 185.000 foram os mortos, né? Além daqueles que fugiram. 185.000 foram os mortos numa única noite. Senaqueribe, aquele que havia se levantado, voltou para sua terra. Não só voltou, mas foi exterminado, foi assassinado pelos seus próprios filhos. E enquanto a gente via a palavra de Deus através de Isaías sendo dada a Ezequias, a palavra vinha como conforto para Judá. O restante de Judá que sobrar vai lançar raízes para cima, vai para baixo, vai crescer para cima. E é isso que é dito a partir do final do versículo 12. Depois de dizer que esse povo todo vai ser exterminado, o Senhor diz para Judá: eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu uma ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. Essa fala agora já é uma fala para Senaqueribe. A ordem foi dada. Seus descendentes, eles vão ser exterminados. Contra ti, porém, contra esse rei, contra Senaqueribe. 3 gerações depois dessa fala de Naum, o último dos reis assírios pereceu. E a Assíria desapareceu da história da humanidade. No ano de 612, aqui quando Naum profetiza, a gente está mais ou menos em 700, 710, então tem 90 anos ainda de caminhada pela frente, mais ou menos uns 90 anos para essa palavra se cumprir na íntegra, para Nínive ser destruída de uma vez por todas. Tem mais ou menos uns 90 anos pela frente. Esse evento aconteceu de livramento para Judá, como uma demonstração de que o juízo de Deus estava certo, estava determinado e que ele não voltaria atrás. Mas o cumprimento do restante da palavra, dizendo que esse príncipe que se levantou contra Deus, que o nome dele não mais seria semeado, que ele seria exterminado, que a casa do Deus dele seria exterminada, que as imagens de escultura e de fundição seriam destruídas e que lá seria o sepulcro deles. Essas palavras se cumpriram uns 90 anos depois. Em 612, Babilônia veio e arruinou, destruiu, acabou com tudo. O estrago foi tão grande, gente, mas tão grande. O extermínio, o finalzinho do versículo 15 diz que ele é inteiramente exterminado. Não é só questão de ser destruído, não. A ira seria derramada, o furor de Deus seria derramado de uma forma tão extraordinária que eles seriam exterminados, seriam apagados. Isso foi tão sério, que em 612 eles foram destruídos.
E do ano 612 a.C. até 1842, estou falando do século XIX, da nossa era. De 612 a.C. até 1842. A única coisa que se sabia sobre a Síria, sobre Nínive, era através de registros babilônicos, registros de outros povos. Não havia evidência de que essa cidade alguma vez pudesse ter existido. E foi tão sério isso que isso acabou se tornando uma espécie de mito. É um mito de que assírios viveram, é um mito de que esses povos foram tão cruéis e perversos assim, porque não existe nenhum registro, não existe nenhum elemento que possa comprovar a existência deles. Nínive foi destruída, Nínive foi sepultada, Nínive foi apagada. Nenhuma semente de Senaqueribe permaneceu. Nínive foi absolutamente exterminada. E eu digo 1842 por quê? Porque foi um período em que o pessoal arqueólogos começaram a fazer pesquisas baseadas em relatos da Escritura em terras que supostamente pertenciam à Babilônia, à Síria e a outros povos, para ver se o que a Bíblia dizia realmente tinha razão de ser. E aí, arqueólogos franceses e ingleses encontraram pela primeira vez em 1842 evidências de que realmente havia existido um povo chamado Assíria, de que Nínive como cidade realmente havia existido. E aí, a partir de uma série de escavações que fizeram nessa região, nesse local, eles fizeram com que Nínive, que era só um discurso, que era só uma fala supostamente mítica, porque ninguém nunca jamais pôde provar a existência desse povo, esses arqueólogos, a partir de 1842, tiraram os destroços de Nínive das ruínas, para mostrar só uma coisa para a gente, para mostrar que o juízo de Deus, quando ele é efetivamente determinado, ele é eficaz. Hoje sabe-se que realmente esses povos existiram, hoje tem-se certeza que realmente houve um povo chamado ninivita, que houve um povo chamado assírio, por causa dessas descobertas. Gente, não é fantástico isso? O Deus que nós servimos, esse Deus que faz promessas, que consola Judá. É por isso que o nome dele é consolo. Ele tem uma palavra, um peso, a declaração do juízo de Deus contra a Assíria. Mas essa palavra é dada a um Judá que está cercado pelos assírios, que está cercado por alguém que bate no peito e diz: eu derrotei todos os deuses, eu quero ver se eu não derroto esse Yahvé, Jeová, Javé, ou seja lá quem for, né, que vocês dizem que acreditam. Eu quero ver se ele consegue me vencer, porque eu derrotei todos. E aí, diante dessa declaração, o Senhor diz: pois eu vou mostrar quem é Deus de fato. Você já vai para o buraco. E para a sua geração eu tenho uma palavra: a sua geração vai ser exterminada. Agora, para um Judá que vive essa situação de angústia, esse medo de ser alcançado, de ser atacado, para esse Judá é declarada a voz do Senhor no versículo 15, a palavra do Senhor. E a palavra é: eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, daquele que anuncia a paz. Vocês que confiaram no Senhor, vocês que se esconderam nele, que usaram ele como esconderijo, ele conhece cada um de vocês, e por que vocês confiaram nele? Ele não apenas trouxe libertação a vocês, mas ele finalmente quebrou definitivamente, de uma vez por todas, o jugo que pesava sobre vocês. Isso aqui é uma fala da parte de Deus. Ezequias recebeu essa palavra, né? Os inimigos de vocês foram derrotados, foram destruídos. Deus está dizendo: olha aí, os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam que Deus já executou o seu juízo. Os pés deles estão aí, eles estão aí anunciando. E aí é dito para Judá: agora você pode celebrar suas festas, agora você pode cumprir os seus votos, porque o seu inimigo não tornará mais a passar por ti. E aí finalmente é dito: ele é inteiramente exterminado. Naum, esse profeta, você tem que ler o livro.
No capítulo 1 ele declara, foi isso que a gente leu, o juízo. No capítulo 2 ele descreve o julgamento, ele mostra passo a passo como esse julgamento acontece. E no capítulo 3 ele justifica o julgamento, ele diz por que esse julgamento aconteceu. Você tem que ler isso. Naum é um livro no Antigo Testamento que descreve da forma mais vívida possível o juízo de Deus sendo derramado. Não tem outro profeta, não tem outro livro na Escritura que descreva da forma mais clara possível o derramar do juízo de Deus sobre um povo, sobre uma nação. Não tem. Naum, esse profeta, para levantar esse peso do Senhor. E o Naum que disse para o povo de Israel no Antigo Testamento e que disse para os ninivitas que ele, apesar de ser Deus paciente e bondoso, ele é Deus que decreta o juízo, ele é Deus que julga e que julga com justiça. Ele é o mesmo Deus que fala aos nossos corações hoje. Ele é paciente, bondoso, gracioso, misericordioso, benigno, amoroso, e você pode e deve fazer menção de todos os atributos maravilhosos, gloriosos de Deus, porque eles estão aí. Agora não se esqueça, esse mesmo Deus, ele é Deus de juízo e de justiça. Ele estabeleceu um dia em que todos vão se apresentar diante dele, que ele vai julgar a cada um com juízo, com justiça, de acordo com os critérios que ele estabeleceu na sua palavra. Isso vai acontecer. Se você acredita que vai, vai. Se você não acredita, vai assim mesmo. Naum anunciou a profecia, e o fato da profecia dele se cumprir na íntegra, de um povo desaparecer, de um povo ser exterminado da face da terra, isso é uma advertência para todos os tempos. Deus vai cumprir fielmente a sua palavra. Confie no Senhor. Refugie-se no Senhor, porque Ele conhece aqueles que confiam nele, que se refugiam nele. Querido Deus, nós somos gratos. Nós somos gratos porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente no tempo, na hora da angústia. Obrigado, Senhor, pelo fato de o Senhor ter se colocado à nossa disposição como refúgio seguro, como fortaleza, contra dias ruidosos, contra dias de juízo que certamente virão pela frente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Salvador. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de confiar em Ti. Obrigado porque o Senhor garante que conhece a cada um de nós. Obrigado, 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 Deus. Quero mais uma vez me colocar, me lançar nos seus braços misericordiosos e te suplicar, Senhor, continue me ajudando, continue me fortalecendo, continue me sustentando na tua destra poderosa, continue me tomando pela mão, ó Deus vivo, me conduzindo nesse lugar seguro, me conduzindo nesse esconderijo seguro que é o Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, Pai Celestial. Eu oro por essas pessoas que agora se colocam diante de Ti também nesta condição, ó Deus, em plena, em completa dependência de Ti, que o Senhor tome cada um pela mão e o ajude, que o Senhor tome cada um pela mão e o abençoe. Eu oro por aqueles que ainda não decidiram confiar em Ti, eu oro por aqueles que ainda vivem distantes de Ti, eu oro por aqueles, Senhor, que na condição de Senaqueribe ainda assumem uma postura de confronto direto a Ti, que essas pessoas sejam alcançadas com o amor, com a graça, com a misericórdia, antes do grande dia do juízo, antes, Senhor, daquele dia em que todos terão que se apresentar diante de Ti para receber a justa sentença. Pai Celestial, antes que amassar, Senhor, antes que essa palavra de sentença inevitável seja declarada contra a vida de alguém, que esse Deus que é paciente, que esse Deus que é longânimo, que esse Deus que é bondoso e misericordioso, que Ele continue estendendo a mão e usando de misericórdia para com essa vida. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, eu oro por aqueles que estão escondidos nas Tuas mãos poderosas. Eu oro por aqueles que ainda não se entregaram a Ti, por aqueles que ainda não se achegaram a Ti. Sejam alcançados, Deus, enquanto há tempo. Sejam alcançados, Senhor, enquanto a misericórdia ainda é derramada, em nome de Jesus.